confesso que não sei situar um momento ou tempo em que me encontrei com os sonetos de Antero, ou os sonetos de Antero me encontraram. Não faço ideia. Sei que, uma vez lidos, não esqueci naturalmente, mas estiveram sempre em permanência no fundo de tudo quanto eu sinto ou penso, a certo momento da cultura e da literatura portuguesa. É curioso que, depois desta interpretação, um certo personagem que devia figurar entre os bons críticos desconhecidos da literatura portuguesa, porque que ele diz ali que são coisas muito profundas e muito originais. Passei o título é unicamente de Antero como poeta, portanto estamos conjugados, de facto é disso que se trata. Luz íntima, afinal alinhou-me, filho do mesmo pai, já sei teu nome, morte, irmã coetânea da minha alma. Impressionados por aquilo que na poesia de Antero ecoa modas poéticas anteriores ou contemporâneas, Lamartine, Hugo, Dante, mas também e talvez sobretudo Herculano, Mendes Leal, João de Deus. Muitos comentadores têm tendência a menosprezar o papel inovador de Antero enquanto poeta, malgrado o relevo que emprestam à sua figura como herói cultural, do raros ou mesmo único que em tão alto grau ascendeu a essa função na nossa mitologia literária, em todo caso, e não só. Como havia nele qualquer coisa de antiquado, para lembrar a observação que deve ser certa dessa de Queiroz, à sua poesia, não só posteriormente, mas já ainda em vida, se ligou uma imagem de conotações classicizantes. Na medida em que essa poesia quis ser tão bem e voluntariamente reação contra a forma romântica, aberta e informe, e se reclamou de formas de facto mais tradicionais e mesmo arcaicas, como o terceiro dantesco, sem falar do soneto contemplativo, tudo abandonado. A poesia de Antero parece pouco inovadora e não justificaria o caso que dela fazemos como um momento decisivo e instalador da mutualidade entre nós. Esta mutualidade foi naturalmente sublinhada pelo próprio poeta ao intitular o seu primeiro livro significativo de Odes Modernas, embora o título mesmo seja ambíguo, e como livro moderno foi recebido e saudado pela crítica da época, embora o relativo escândalo que também não lhe foi dado não seja da ordem daquele que mais tarde saudará Orfeu, por exemplo. As odes modernas nasceram acompanhadas da sua poética explícita, mas em termos que deixariam para sempre parar sobre a poesia de Antero um certo equívoco de que ele mesmo provavelmente é o responsável, bem consciente. À primeira vista, e um pouco também à segunda, Antero de Quental é o responsável do que, em termos modernos, seus próprios equívocos se designaria de politização da poesia. À poesia, Antero de Quental vem confiar uma missão, e essa missão não é, como toda uma longa tradição o insinuava, a ser canto do que há mais subjetivo na experiência humana, embora universal na subjetividade de todos, como é o domínio vago dos sentimentos, em particular do amor, mas canto da revolução, voz da revolução, como escreve Antero. Hoje, isso significaria uma poesia ao serviço do ideal revolucionário de perfil bem determinado, de prática e teoria perfeitamente codificadas ou imaginadas, ou facilmente codificadas. Mas é realmente em poeta
e não em ideólogo no sentido banal, muito menos político, homem de uma ação imediata, eficaz e útil, que Antero visiona a revolução. Na realidade, a revolução é para Antero de Quental o cristianismo dos novos tempos. Quer dizer, o ideal da justiça, de moral, de beleza, que corresponde a uma época em que o conceito transcendente de Deus substitui a ideia da revolução, isto é, de um processo natural, histórico e espiritual, que conduz o devir humano da inconsciência para a consciência, da escravidão para a liberdade. Se o romantismo conceber a missão do poeta como a plenitude de um êmbolo de Deus, que a filosofia das luzes havia reduzido a um vago monsieur de lettres, o conceito de imanência da evolução impunha, por ser a verdade, a que o homem, consciente de si mesmo e do mundo em que está integrado, tinha chegado, que o poeta desse a voz é esse, não um novo absoluto, mas essa forma de conceber com mais rigor o absoluto, que é imanente à história e encontra na consciência de si mesmo como uma manifestação suprema do processo evolutivo, esse mesmo absoluto. Na luz dessa nova verdade, deve-se julgada toda a experiência humana, e dela deve receber a inspiração, aquela espécie de homem que, com maior profundidade e mais orgânica intimidade, é habitado por essa espécie de revelação, que é que os homens conferem a si mesmos pelo progresso da ciência, da sua moralidade e da sua arte, quer dizer, o poeta. Assim, o poeta digno desse nome, por ser digno da consciência adequada ao tempo em que vive, deve abandonar o simples lirismo, expressão de um eu que ignora que o seu destino já não se desenrola sobre os olhos paternais ou materiais de uma subjetividade do infinito que lhe confere sentido, ou de um outro eu, como o eu amado, que o pode confirmar a sua ilusão do eu imortal, por um canto ético de nova natureza, um canto sem verdadeiro objeto e a ele transcendente, pois a revolução que deve cantar é a tarefa imanente da humanidade de luto e vitória sobre ela mesma. Tal é, idealmente, no momento em que escreve as odes modernas e teoriza a poética e elas subjacentes à visão de Antero. Visão e não propriamente concepção, como ela pode ser nos pensadores que então lhe servem de referência, Hegel, Proudhon, Michelet. Na sua leitura, formou Antero o seu espírito, entendendo por isso o acervo de ideias acerca da realidade, da história, da sociedade que são as suas, e que nunca se reduzem a um sistema, mas sempre nele se digladiar, mesmo quando pareceu conferir-se fora de filosofia orgânica, convictamente assumida. Mas essa mesma leitura foi sempre de natureza poética. As grandes doutrinas são apreendidas como grandes mitos, sistemas no plural, e jamais sistema, não só porque o seu conhecimento deles foi para Antero simultâneo e fonte de perplexidades, mas que todos eles eram interpelados no seu espírito por qualquer coisa de mais antigo. Uma outra visão, que é grosso modo a do catolicismo tradicional, visão essa que nunca se deu realmente o passo às outras que as suas leituras múltiplas e caóticas lhe forneceram. É por isso que só superficialmente se encontra nas obras modernas a visão revolucionária de que a outra se diz porta-voz, embora esta presença fosse aquela que conferiu às obras modernas a sua fama subversiva e tivesse sido suficiente para determinar após ela toda a poesia do nosso século XIX de vocação contestatária, Carlos Junqueiro, Guilherme de Azevedo, Gomes Leal e outros menores. Salvo nas poesias de assunto histórico anedótico e, portanto, que hoje está, como uns das dedicadas a momentos revolucionários no sentido estrito do século XIX, Polónia, Estado, Comuna, etc., Antero não é nunca um poeta ideólogo, tal como a sua teorização podia deixar supor, o que serão mais tarde outros poetas. Nesta poesia, nestes poemas, é Antero enquanto poeta, isto é, enquanto responsável por uma visão pessoal inovadora, muito pouco revolucionário. Poesia engagée tinha havido já no nosso romantismo, Herculano, Garrett, e as declamações mais ou menos sentidas no menos leal, em pouco se afastavam dessas subscritas por Antero, se não soubéssemos, por outro lado, que elas integram uma visão da história e mesmo do sentido da vida realmente nova entre nós, estudador do novo universo poético. Em que consiste essa novidade? Fundamentalmente no facto da famosa voz da Revolução
nos aparecer não sob o aspecto épico e total de boa consciência que seriam de esperar do jovem Antero, deslumbrado pelos seus heróis intelectuais, Eger, Proudhon, etc., mas sob um aspecto dramático implícito, quero dizer como poesia grávida de uma interrogação dolorosa acerca dessa verdade, que em princípio devia arrancar de vez todos os véus da Ísis, mais ou menos consensuais. De certo, o desejo consciente de Antero nas odes modernas é o de encarnar de maneira mais positiva as visões que estruturam as grandes utopias filosóficas e ideológicas e servem de referência. Mas a realidade dos poemas é muito outra. Diante dos poemas como a história e, sobretudo, como panteísmo, compreende-se a perplexidade um pouco desalentada de António Sérgio, o exegeta conhecido da oposição Antero-Apolíneo Antero-Noturno. Com a sua grande honestidade é obrigado a escrever o seguinte: pelo que nos parece, nem o Antero luminoso, nem o noturno sofreram verdadeira evolução. Houve enriquecimento, aumentou o saber, mas não se deu mudança. Nada na sua obra é genuinamente cíclico no mundo cronológico da palavra. A mistura de hegelianismo e panpsiquismo que constitui o assunto deste poema é já o que se exprime em Redenção, de Versoleto, e nas tendências gerais da filosofia da segunda metade do século XIX. Passagem notável, a mais de um título. Tomada a sério, reduziria, como de facto reduz, a pouca coisa a tentativa mais ou menos vã de determinar períodos mais ou menos coerentes, quase heterónimos do novo género, no itinerário de Antero, mas igualmente reduziria a mera indicação dialética a célebre oposição do mesmo António Sérgio entre os dois Anteros. Notemos de passagem que esta ucronia fundamental, a que com perspicácia se refere a António Sérgio, se repetirá com pessoa, não em volume, viajo. Contudo, o mais interessante desta passagem é a que se refere ao facto do poema, o assunto do poema, ser uma mistura de hegelianismo e de panpsiquismo. Esta simples nota mostra até que ponto a poesia de Antero, que é notável, foi objeto de leitura efetivamente literária, mas tão só e em grau raro entre nós, pela seriedade filosófica e ideológica como a de António Sérgio, o que é, assim, que se tornou o primeiro seu exegeta conhecido. É a ocasião de repetir a célebre resposta de Mallarmé a Degas: mas, meu caro senhor, a poesia não se faz com ideias. No caso do Antero, faz-se através de ideias, mas ideias mitos, puras alegorias ou símbolos, como tais tomados. Ora, no exemplo do panteísmo, o mais importante não é essa famosa mistura de hegelianismo e panpsiquismo duvidosos, sobretudo o primeiro, mas o facto de ser visionada, objeto não de certeza, mas de suposição, que deixa filtrar não um entusiasmo, como se podia esperar, mas uma espécie de sentimento de angústia contida nessa mesma aspiração para maior ser a luz que forma o fundo do universo. Esta lição é o que há no poema de Vivido, não vem dos livros do poeta, mas do vento, elemento insubstante por excelência, duplo fantasmal de uma consciência jogada no espaço e no tempo, como uma fonte na tempestade. Através de todo o poema, como aliás através de todas as odes modernas, por vezes de maneira quase caricatural, como no poema Pater, de Ricardo, surgem referências a conceitos ou palavras pertencentes ao sistema da visão transcendente, que constitui o primeiro mundo mítico e poético de Antero, e é no seu horizonte, por assim dizer, no seu interior, que o poema panteísmo existe. Foi em tempos um lugar comum, o tópico das famosas contradições de Antero. Se nos colocamos no lugar onde nos devemos colocar, aquele onde os poemas se estruturam e têm sentido, tais contradições naturalmente não existem. E como poderiam existir se eles são precisamente tecidos com a vivência amargurada ou heroica da contradição? Mas se nos colocamos em hipótese naquela situação ideal onde se supõe que Antero esteve, guerreirismo, culturismo, etc.,
é manifesta a contradição. Qualquer destas visões, mas especialmente a de Proudhon, são visões positivas, no sentido afirmativo. A certo ponto, otimistas. São gente otimista da existência, embora otimismo trágico. Ora bem, é bem conhecido que a visão de Antero nunca foi optimista. Foi por momentos estoica, resignada, mas não otimista. Na ode juvenil à história, que se quer exaltando por exaltada, se encontra de uma vez por todas uma visão da alma humana, cuja coloração efetiva não deixa lugar a dúvida. Oh, a história, a Penélope sombria, que leva as noites manchando a teia que as suas mães urdiram todo o dia. O alquimista fatal que toma a ideia e das combinações de atroz magia só extrai a fúnebre medeia que das flores de luz do coração compõe seu livro filho, a confusão. Não é a primeira vez que uma tonalidade sombria se exprime na literatura portuguesa. Por demais está ela cheia de lágrimas, de tristezas, testemunhas de uma experiência individual e coletiva singularmente negativa. Antero é um herdeiro direto da poesia sombria de Herculano. Mas isto mesmo importa pouco ao lado do significado novo dessa visão sombria da existência, tal como Antero ilustrará com uma constância, uma profundidade e uma autenticidade que marcam data na história da sensibilidade portuguesa. O pessimismo de Antero não é, enquanto vivência poética encarnada em poemas, um fenómeno da ordem da mera sensibilidade, ou determinado por um acidente do destino individual, mas visão do mundo, estrutura, por assim dizer, mental, e tanto mais pungente, quanto irrompe ou está conexa com o desejo de para ela encontrar um antídoto. O pessimismo de Antero é o acontecimento cultural e poético mais significativo no só século XIX, porque é o espelho hiperbólico e negro de uma experiência cultural, espiritual e histórica cujo impacto ainda não terminou, apesar da aparência em contrário, ou talvez não. Experiência que é talvez apenas a que corresponde à fratura mais funda que o processo histórico conheceu até hoje, a da passagem do mundo, estruturado em ritmos que se haviam conservado análogo durante milhares de anos e que no espaço de um século sofreu uma metamorfose radical. Experiência, sobretudo, da atomização das existências individuais, com o aparecimento em grau elevado de sentimentos que durante séculos haviam sido de indivíduos excepcionais, Pascal, e que tornaram possível que muitos deles se sentissem como o autor dos Pensées, um náufrago num universo alargado, especial e temporalmente, um universo aberto, sem princípio nem fim. Não é por acaso que evocamos Pascal, a invocação que é do Pascal poeta no sentido largo e profundo, o primeiro homem após Giordano Bruno, em sentido oposto, que a tematizou. Em termos de sensibilidade, a vivência de uma nova relação com o espaço, no momento em que ela é percebida como infinito, quer dizer, como aberto por todos os lados da metáfora, topologicamente indiscutível, como lugar em que pela primeira vez o homem não sabe localizar-se, ouvindo nele não a famosa harmonia das esferas, música de Deus, mas o silêncio aterrador, l'absence des espaces infinis, Mephaé, de Pascal, que só a referência a um Deus abscônditos, referência já trágica e compensa. Esse sentimento de vertigem espacial cósmica, que é em termos de sensibilidade de pânico humano diante de novas perspectivas, não tive nunca nenhum eco na cultura portuguesa, embora tenha invadido lentamente sobre o consciente e a prática poética europeia, Milton, Goethe, Chateaubriand e em seguida o romantismo. É como o eco dele que aparece nas nossas letras, mas ainda em versão adoçada, embora já significativa, sob a pluma de Soares de Passos, por exemplo. A imensidade e a vertigem dos espaços, de que tão funda e moderna consciência teve Soares de Passos no firmamento, são ainda evocadas para a maior glória de Deus. São os seus newtonianos atributos tornado matéria, não só sideral, mas siderante, para o homem que os contempla e neles medita, tomando assim quase fisicamente a medida da sua inteira nulidade e não menos profunda precariedade. Há já no poema de Soares de Passos uma sensibilidade próxima da de Antero,
e, de certo, o anúncio dela, pelo pessimismo mascarado que já envolve nessa visão final de uma única realidade substante e final, sobrevivente a toda a criação, cujo processo é descrito não como um indefinido agravamento do seu auto-criador, mas como regresso para um ponto semelhante ao princípio. Natureza, história, destino humano são em si, embora só implicitamente, sacrificados ao triunfo solitário do único e do totalmente outro, que é esse Deus invocado por Solar de Passos. No fundo, a visão de Antero não andará muito longe desta, e esta consciência de uma inabilidade última de tudo quanto chamamos real não fará mais que alargar-se ou antes concretizar-se, mitificar-se em formas mais triviais e ficavelmente poéticas, até Fernando Pessoa, que criará com a tabacaria a mais alta e pungente visão dessa inanidade substancial e absoluta, sem Deus para recuperar ou se lembrar dela, poesia, espiritualismo. Em termos da explícita consciência desta inanidade, expressa poeticamente por um tratamento novo do duelo que liga os homens ao seu espaço, esta aventura começa de facto com Antero, no momento em que deixa de perceber detrás da imensidade cósmica a presença transcendente de Deus, o belo plano de Solar de Passos ainda invoca, e a compreende como realidade imanente, fenómeno cosmogónico com as suas leis próprias, e a ciência, com laço place, pode-se perder matematicamente, mas que é ao mesmo tempo uma espécie de realidade viva, incluída no processo mais geral da evolução. E é esse título que o espaço se torna para Antero de Quental uma referência ambígua, a ambiguidade mesma de que releva para ele mesmo essa evolução. Faz parte intrínseca da nova visão poética de Antero uma oscilação nunca resolvida entre uma ideia de evolução concebida como um processo que se desenrola com um sentido e sentido contínua perfeições do não consciente para um mais consciente, como se o termo dele representasse uma versão da tradicional visão da criação, sendo Deus agora o fim e não o princípio, e uma outra que vê nesse processo um processo cego, ou em todo o caso, de tal ordem, não é possível inserir na ordem da legalidade que lhe é próprio o destino humano, um destino conferido, capaz de conferir um destino. É por mais atento que Antero tenha estado à imagem que a ciência do seu tempo, sob o signo do conceito de evolução, lhe dava da realidade enquanto realidade cósmica, essa atenção não se podia comparar àquela que outra das grandes construções do século XIX lhe merecia, e que era a história mesmo, e nela e através dela a figura do tempo, como ele muda entre nós, praticamente de figura. Para toda a poesia portuguesa anterior a Antero, um Sol de Camões representa uma séria apreensão da temporalidade imanente ao destino humano e a tudo. O tempo é ainda, de algum modo, como clássico e admiravelmente foi definido, a imagem imóvel da eternidade. A sua função produtora, a nostalgia ou o dilaceramento trágico que a nossa experiência, como experiência obrigatoriamente temporal, se reveste, são assim recuperadas por essa espécie de missão reguladora, embora ambígua. O tempo é cruel, mas também justo, porque apaga todos os sofrimentos, etc. Que o ser, imagem moral da eternidade, quer dizer fundamentalmente realidade com sentido, ou através da qual justamente a eternidade se manifesta e lhe confere. Também na poesia de Antero essa visão do tempo funciona e até recebe um estatuto poético novo, na medida em que a evolução aparece como um processo temporal a cada etapa, mais cheia de significado, processo que se não manifesta a eternidade, de certo modo, constrói e a permite. Esta é a imagem de evolução que serve de pano de fundo aos sonetos, ou a parte deles, como no noturno. A ti confio o sonho que me leva, um instinto de luz rompendo a treva, buscando entre visões o eterno bem. Mas este recito está inscrito num contexto que não permite lê-lo, como é sempre o caso de Antero, senão dialeticamente, e compreendê-lo sob o modo da aspiração, daquilo que noutros termos chamou Oliveira Martins ironia transcendente.
A visão do eterno bem, a evolução de grau a grau que ele conduz, não é uma realidade objetiva de contemplação, mas de compensação, como o conjunto do soneto mostra, pois essa visão do bem é evocável para recusar o mal sem nome, que só o gênio da noite conhece a fundura e a tortura. Noturno. Espírito que passas, quando o vento adormece no mar e surge a lua, filho esquivo da noite que flutua, tu só entendes bem o meu tormento. Como um canto longínquo, triste e lento, que voga e subtilmente se insinua sobre o meu coração que tumultua, tu vestes pouco a pouco o esquecimento. A ti confio o sonho em que me leva, o instinto de luz rompendo a treva, buscando entre visões o eterno bem. E tu entendes o meu mal sem nome, a febre de ideal que me consome, tu só, gênio da noite e mais ninguém. Exegeses tradicionais da poesia de Antero hipnotizam-se a excesso em torno desses conceitos, mitos, a meio caminho entre a alegoria e o símbolo, que são o bem, o ideal, a ideia, a noite, o mal, a dor. Muitos de tradição romântica, mas aos quais se confere pela maneira como faz dele eixo de uma visão articulada do mundo, uma aura ao mesmo tempo poética e metafísica, desconhecida antes dele. É evidente que a poesia de Antero é inseparável desta constelação de abstrações morais ou éticas, abstrações integradas num movimento da imaginação sensível que as dramatiza e as torna também sensíveis, mas não é menos evidente que é no plano desse movimento que o autêntico gênio poético de Antero se manifesta, e não ao nível da ideia que mais aparentemente conduz e determina a criação do poema. Sem este vento que adormece no mar e surge a lua, sem este canto longínquo, triste e lento, que voga e subtilmente se insinua, e com notações já tão Camilo Peçanha, ou mesmo Pessoa, a poesia de Antero ficaria-se sem suporte, e por outro lado não existiria senão como psicomaquia, luta simbólica, metafísica, mais ou menos pertinente, sem falar naturalmente da admirável educação deste rima por excelência e lua, flutua, tumultua, que é o nível fónico e com a essência noturna do poema, que é a tonalidade fundamental e inédita, da maneira como foi citado de Antero de Quental. De certo, Antero de Quental não tem preocupações esteticistas muito precisas nem lúdicas, e este título, a sua modalidade, pode parecer carente, mas era suficiente para que o poeta organizasse a sua visão como visão plasmadora no sentido objetivo, tendendo para isso, segundo uma euritmia articulável articulações, era uma visão musical mais alta. E assim intervir, de algum modo, algum sentido para o não sentido, porque ele viveu a sua experiência no mundo e a confirmou nos seus poemas, que são poemas e não propriamente unicamente ideias, como eu, banalmente, facilmente conduzir uma coisa a outra. Ideias poéticas, poéticas, ideias, é a poesia no seu mais alto grau. É isso que devemos Antero.